Olá, queridas e queridos, sejam bem-vindos ao Edam Pod, o podcast do Edam Bank. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever, afinal de contas, o Edam Pod é para você. Agora nós estamos na parte 2 da deliciosa conversa com Ana Teresa Hatt. Ana, querida, seja muito bem-vinda mais uma vez. Vamos continuar essa nossa conversa deliciosa. A alegria toda minha, Edu, de estar aqui. Já estou ansiosa, foi muito gostoso, né? O nosso primeiro momento. Agora vamos conversar um pouco mais. Foi tão bom que nós não tínhamos vontade de acabar, né? Não é verdade? Cortamos ali porque dá para ficar 24 horas conversando, ininterruptas. Que maravilha. Verdade, alegria enorme. Tá aqui, obrigada pelo convite. Que bom, é sempre um prazer pra gente. Ana, deixa eu lembrar uma coisa. Nós estamos usando um processo de educação quando nós finalizamos a parte 1, falando da necessidade de formar o atleta, da importância da educação na vida dele. E olha só, nesse tempo aqui que nós levamos para a retomada da nossa conversa, você participou de uma premiação do Instituto Vinícius Júnior lá no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. Exato. Conta pra gente o que foi esse processo. Foi um evento lindo, organizado pelo Vini, né, e por toda a equipe ali do Instituto Vinícius Júnior, que é um grupo que eu valorizo muito, assim. Então, eu gosto muito de ter essa aproximação com eles. Sempre que possível, trago para projetos que eu participo, né. Eu tenho um projeto em especial com a Universidade do Futebol, por exemplo, que eu fiz uma conexão com o Instituto Vinícius Júnior, porque o trabalho que eles fazem, na minha visão, é absolutamente incrível, pioneiro e mostra o potencial do futebol para transformar uma sociedade inteira, assim. E eles fizeram, muito interessante, que eles fizeram um caminho inverso, né? Em vez de levar a educação para o futebol, eles utilizaram o futebol, que é uma paixão nacional, indiscutivelmente, para estimular a educação. Então, o Victor Ladeira é o grande responsável por isso, uma pessoa de uma inteligência, assim, que eu admiro absurdamente, um querido, e ele construiu, obviamente, que com uma equipe, uma metodologia que dá suporte para o ensino fundamental 1 e agora o 2 também, a partir de um racional que utiliza o futebol como pano de fundo. Então, utilizando tudo que os alunos têm na grade curricular do Fundamental 1 e 2, ele construiu a metodologia e um aplicativo que dá suporte, né, que espelha isso aqui. Então, ele está estudando geografia e aqui dentro da metodologia do Vinícius Júnior, ele tem elementos que reforçam, que criam conexão e tudo no racional a partir do futebol. Como? Linhas geométricas a partir do campo, a partir da trave, geografia, a partir campeonato sul-americano. Então, o que é né? Quem que está nesse campeonato? Quais países? Qual a história? Qual a geografia? Enfim, fantástico. É fantástico. O aplicativo é gamificado. Então, assim, eu falo com tanta empolgação que parece que eu faço parte ali ativamente do projeto. Mas é uma ideia maravilhosa, uma super ideia que ele teve. É uma super ideia, porque aí você resgata aquela coisa maravilhosa que é o aprender a aprender, né? Que a gente aprende a aprender quando você vê significado. E o futebol, no nosso país especialmente, dá significado para muitos dos jovens, Sim. né? Porque é algo que ele gosta de princípio. Então, o Instituto Vinícius Júnior tem, entre vários trabalhos que eles fazem, uma prioridade grande neste trabalho, que é voltado para a escola pública. Então, é lindo que eles fazem uma ambientação na escola, né, que é escolhida para participar do projeto. Eles criam uma sala que tem a grama sintética, toda a logomarca. Faz uma harmonização do ambiente com para trazer esse estímulo, a metodologia. Né? Exato. A figura do Vinícius Júnior é muito representativa, né? Ele simboliza muitas coisas, além de ser um ídolo no futebol, ele tem toda a luta pela igualdade racial, ele, né, é uma referência para a gente em muitas esferas. Então, isso tudo ganha um significado nesse ambiente e é onde os alunos dentro daquela escola vão ter um momento de interagir com o aplicativo. E, enfim, eu estou contando aqui do que eu sei, obviamente, né? Não sou uma representante do projeto, é só realmente que eu tenho uma afinidade muito grande e foi isso, né? O Victor Ladeira
me convidou para estar presente nesse momento e foi, além de uma festa linda, um momento super especial, porque eles estão já colhendo os primeiros resultados e é muito bonito, né? De ver que uma iniciativa como essa tem um poder efetivo. Sim. Então, eles já conseguem demonstrar ali por números uma evolução significativa, tanto do aspecto de aprendizagem, quanto um aspecto que eles apresentaram nesse evento no Rio de Janeiro, das crianças negras se reconhecerem e se autodeclararem negras. Então, eles têm já a percepção de uma elevação, de um empoderamento. Então, muito assim, bom. É uma coisa linda, como que tem uma cadência de coisas positivas, incríveis, vindas de uma ideia tão bonita que une educação e futebol, que, se não me falha a memória, foi o ponto que paramos, né? Pois é, exatamente, foi esse o ponto. Você sabe quantas crianças estão envolvidas nesse projeto? Quantas crianças eles acolhem? Você tem uma ideia, assim, uma referência? Eu não vou correr o risco de errar, então vou preferir não falar, porque eles falaram isso lá, inclusive ofereceram um relatório, e quem tiver curiosidade, assim, tem um site. Então eles ainda têm uma transparência, eles colocam, que bacana. Muito, muito. E além de ter essa transparência e de ter esse cuidado com a quantificação do resultado, para não ficar algo... parecendo mais marketing do que realidade? Ou só algo bonito, porque bonito é de qualquer forma, né? Agora, o que me deixa muito feliz é de ver também a efetividade. Eles estão num processo de crescimento e aí me deixa muito animada, né? Da gente ver esse tipo de iniciativa e crescendo. Então, hoje eles têm um número X de escolas atendidas e a perspectiva é que isso se torne maior. Eu fico muito feliz. Que bacana. Como eu te disse, sempre que eu posso, assim, se o meu projeto encaixa alguma coisa que eu posso conectar com eles, eu porque faço. É uma contribuição para a sociedade, né? Que, aliás, foi a ideia que você teve desde o início, né? Contribuir. Exato. Quer dizer, nunca foi uma ideia de transformar no negócio, mas foi muito mais no sentido de levar o seu aprendizado, enquanto mãe, também para a contribuição. Ana, me correu uma curiosidade agora. Você sabe se esse instituto ele recebe eventualmente apoiadores, se empresas e pessoas que queiram podem entrar em contato também? Chegaram a falar alguma coisa a esse respeito ou não citaram nada? Tem, inclusive, recentemente eu escrevi um artigo na minha coluna da Máquina do Esporte e lá eu mencionei a empresa Prio. A empresa Prio é uma incentivadora do Instituto Vinícius Júnior e mostra pra gente que isso é possível, né? Então, como que as iniciativas, para além do Instituto, conseguem apoiar. E aí é outra coisa muito bacana, né? Da gente ver o espaço da sociedade participar, né? Tem meios, né? Tem. Então, olha só, o que você está dizendo é que essa metodologia foi desenvolvida pelo Vitor, então, é isso? Quer dizer, não tem nada comparável no mundo que ele possa utilizar, ou ele talvez trabalhou eventualmente com ideias do que ele viu e acabou desenvolvendo uma metodologia própria para aplicar no Instituto. Sim, é muito bacana. Muito bom. Compensa um convite aqui para ele. Então vamos lá. Vitor, olha só, tá feito o convite. Será um prazer imenso tê-lo aqui também no Edam Pod, para a gente poder divulgar o lindíssimo trabalho que você está fazendo no Instituto, que, aliás, estamos saindo das Olimpíadas. Um trabalho que poderia ser estendido também, não ficar somente no futebol, mas ser estendido essa metodologia para outras áreas também. E aí os empresários podem apoiar no cotidiano de uma maneira muito mais ampla para a sociedade. Sim, concorda? Com certeza. Então vamos lá. Ana, olha pra tua câmera e convida o Vitor também. Fala assim, Vitor, vem pra cá, vem com a gente. Ele sabe, o Victor sabe que, assim, tudo que eu entendo que é bacana, que faz sentido, né? Que tem, eu acabo divulgando, criando essa ponte, né? Se não me engano, no nosso primeiro papo, eu falei muito do Esfera. Falou. Que é outra referência. Isso. E é interessante, assim, a gente ter referências, porque é muito comum quando você fala de algo incrível, da pessoa que está do outro lado da mesa, pensar, não, isso é utópico, né? Isso no campo prático não é possível de ser realizado. Então, eu gosto sempre de olhar
para aquilo que é bacana e colar com algo que já é feito, Sim, né? Então, sim. acho que a referência, ela vem muito nesse sentido, de Muito falar, ó, bacana. tem gente fazendo, E dá está para... crescendo esse movimento, né? A gente percebe que a partir do momento que nós conversamos, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nesse processo de formação do atleta. Sim. E eu percebo que cada vez mais você tem mais pessoas se inserindo nessa, assim, no segmento, percebendo que tem uma oportunidade e que tem muito por fazer, né? Sim, sim. A gente que está na indústria percebe também. Eu, assim, colocando em caixinhas, né, percebo muito nitidamente uma indústria ávida pela profissionalização. Perfeito. E isso vem em decorrência de muitas coisas, né? E se não me engano, a gente até mencionou, por exemplo, a Lei SAF, que é uma lei que permite que a empresa crie uma estrutura, um modelo de negócio mais profissionalizado, com investidores. Então, mas não é o único responsável, né? A indústria do futebol, ela movimenta muito dinheiro e muitas pessoas. Então, entendo que até um processo natural que acontecesse. Sim. E aqui no Brasil está acelerado. De ter essa profissionalização, pessoas mais competentes, mais aptas a atuar nas suas áreas, processos melhor definidos. Hoje a gente vê no futebol se falar de compliance, de governança, de plano estratégico, então assim... Inimaginável há 20 anos. Não precisa nem 20. 5. De 5 para 10, né? E então é muito interessante. Então, nessa caixinha aqui eu vejo uma indústria muito ávida pelo desenvolvimento. E tem uma outra caixinha aqui que me chama muita atenção, que é da família desses atletas e dos próprios atletas, que se veem cada vez mais também querendo ou precisando buscar as informações que compõem a jornada dentro do futebol. Porque o futebol deixou de ser aquela correria dentro do campo e só, né? E tem uma projeção fora, muitas vezes até maior, dependendo do atleta. Exato, ele é multifacetado e tem muitas questões envolvidas. Então, o atleta ter o conhecimento de como que essas áreas funcionam, como que impacta no processo de desenvolvimento da carreira dele, onde que ele precisa se desenvolver para fazer uma boa entrega, para além da entrega esportiva, isso vem se tornando cada vez mais importante. Então, o próprio atleta identifica isso e, muitas vezes, a família do atleta, que é aquela estrutura que dá o primeiro suporte, ao identificar, também busca informação. Né? Então, é todo um processo educativo mesmo, e que não para, né? Jamais. Não jamais, para, porque tem leis que são renovadas a todo momento, tem novas formas, tem lógica. Vamos dar um exemplo prático, né, desse movimento constante. Estava lá no evento do Vinícius Júnior, o Cazé. Então, a gente acabou de sair das Olimpíadas, acho que não tem uma pessoa que em algum momento não conectou na Cazé TV. Pois é. É um grande exemplo. A comunicação funcionava de um jeito até há pouquíssimo tempo. E mudou completamente. Aliás, eu assisti todos os eventos na Cazé TV, né? Então, assim, eu nem procurava em outra plataforma, direto a Cazé, porque tinha certeza que lá eu poderia localizar. Muito interessante. Então, esse é só um exemplo, assim, de como que o mundo hoje é muito dinâmico. E aí, eu acho que esse dinamismo é o que traz a necessidade da educação continuada em todas as áreas, né? A gente é de uma época, feio falar isso, né? Mas não tem jeito, né? Agora tem uma coisa que é boa nesse aspecto. A gente só pode falar isso se nós formos vitoriosos, ou seja, ultrapassamos a linha do tempo, né? É verdade, mas eu ia dizer que somos de uma época que a gente se formava. Lembra? Sim. Você entra na escola, você faz um processo, você vai para a graduação. Tinha um roteirinho. Uma pós, talvez 2 para ficar ainda mais... Para fundamentar. E formou. É isso aí. Hoje... Esse momento não existe mais, né? É um processo contínuo. E diverso, né? Você pode ter tudo isso que nós falamos
mas também não é o suficiente. Aí você tem que ter uma boa dicção, você tem que ter uma boa apresentação, você tem que olhar o mercado de maneira mais integrada, tem que entender de vários segmentos. Quer dizer, o mundo realmente hoje ele é muito mais complexo nesse aspecto. Eu olho assim os nossos filhos e falo, uau, sucesso para vocês, porque a vida não está muito fácil não. Agora, olha só, nós falamos muito, a gente tem falado muito do processo da importância da formação, do impacto da família, da conscientização da família, da conscientização do atleta com relação à sua imagem, seu posicionamento frente à sociedade. Mas eu queria saber agora de uma coisa muito mais empírica. Vamos lá. E com o Lucas, como é que aconteceu esse processo? Como é que o Lucas tem essa visão do quanto contribuiu para a carreira dele? E vocês, enquanto pais, quer dizer, tanto você quanto seu esposo, como é que vocês enxergam todo esse trabalho que vocês fizeram, que é um trabalho bem sucedido? O resultado é muito bom. Agora, como é que foi essa trajetória? Ô, Edu, eu e o Lucas, fizemos um bate-papo e eu gravei recente, até coloquei na minha rede social, porque eu achei que ficou tão bonitinho e tão, assim, verdadeiro, que é bacana de ser compartilhado, porque a gente, às vezes, chega num ponto que parece que foi tudo flores, né? E nem tudo é flores na vida, exato. E que foi tudo muito fácil e que a jornada é muito lisa, né? E eu acho que é muito mais honesto da gente compartilhar também um pouquinho das dificuldades, dos desafios, das incertezas. E esse papo que nós fizemos, eu e o Lucas, ficou um pouco sobre isso. E eu fiz esse papo também para minha coluna da Máquina do Esporte para falar exatamente sobre o meu papel na jornada dele. E aí a gente começa falando do meu e do meu marido, incentivo, entre aspas, porque não era um incentivo, era uma condição inegociável dele continuar estudando dentro da jornada dele no futebol. E ele fala, não foi simples, inclusive não era gostoso, assim, porque ele tinha uma jornada intensa no futebol e a gente ali botando uma pressão que ou o estudo estaria sendo desenvolvido no curso normal ou o futebol não seria uma opção para ele. A formação era colocada como uma prioridade para ele, por mais que ele tivesse talento pelo futebol. Inegociável. Muito bom. Então, assim, e aí ele conta nesse papo, né, curioso você me perguntar isso, porque ele fala exatamente isso. Olha, hoje eu reconheço o valor, mas não foi simples naquela época. E ele até fala no momento, assim, da conversa, por alguns instantes me parecia até que eu estava sendo impedido de fazer o que ia me levar pro sucesso no futebol, como se eu estivesse indo para a contramão. Mas hoje ele reconhece a importância. E aí ele fala isso, hoje eu reconheço a importância, já jogou na Itália, hoje está na Espanha, então tem toda uma questão, além do desenvolvimento dos idiomas, de um cognitivo realmente preparado para um esquema tático mais elaborado, de relacionamento com pessoas. E a formação da escola, ela é uma formação que, em teoria, a gente acredita que... Ela exige. Né? Múltipla... Tem que ser aplicado, Exato. Tem que ser resiliente, tem que superar ali desafios. Vamos falar a verdade, estudar não é fácil. Estudar é um trabalho gigantesco, por mais que você goste. Aprender a estudar, né? O que é uma habilidade. Então... Cada professor é de um jeito, cada matéria é de um jeito. Alguns que têm mais habilidade, outras menos. Não tem jeito. Tem uma questão, inclusive, que hoje, dentro do futebol, a gente traz muito para discussão quando a gente fala da importância do atleta na escola, que é, inclusive, com relação ao convívio social. Porque o atleta, entre eles, aquilo tem uma forma. Aquilo tem uma forma, tem uma lógica, tem um jeitão de acontecer. É um grupo fechado. Que respira as mesmas ambições. Exato. São tratados do mesmo jeito, né? Então, assim, tem, inclusive, a gente brinca, né? Até a passada acaba ficando meio parecida. E quando ele vai para a escola, ele tem que conviver com aquela diversidade toda, com pessoas que têm sonhos diferentes, meninos e meninas, professores de diferente perfil. Então, não é só
o desenvolvimento escolar em si, né? Muito embora ele seja importantíssimo. Penso É que uma fundamentação do indivíduo. Exato. E o Lucas fala, né? Poxa, hoje eu vejo que isso é peça fundamental, mas foi muito difícil. E o Lucas, ele é uma pessoa equilibrada, né? Porque eu percebo que ele é casado, você será avó, mesmo jovem, desse jeito. Conta como é que foi esse processo. Que primeiro, assim, ele tá com quantos anos, o Lucas? 24. 24, é super jovem, já tá casado há mais de um ano. E agora será pai em breve. Em breve, vai nascer, meu netinho Romeu nasce em dezembro. Em dezembro, tá chegando já. Tá chegando. A gente tá muito feliz, assim, esse é o tema da família. E quando ele descobriu, assim, ele contou pra você, como é que foi esse processo? Como é que você, quando que você descobriu que seria? Qual foi o sentimento? Que esse eu ainda não tenho. Então, muito gostoso. Eu e meu marido estávamos lá na Espanha com eles, que a gente vai todo ano pro aniversário do Lucas, que é dia 3 de abril. E a minha nora, Manu, fez o teste no dia do aniversário do meu filho. Que bacana. E aí ela anunciou nesse dia, né, para todos ali. Foi muito gostoso. É uma sensação maravilhosa, assim. E eu acho que o melhor é de olhar para o filho e ver, assim, uma vida acontecendo. Isso, independente dos desejos dos pais. E com amor, com ele construindo uma família e todo mundo, assim, numa construção super positiva, e é muito gostoso. Então, e essa, que você falou da construção positiva, esse equilíbrio que ele possui, um indivíduo do bem, na realidade, está muito voltado a esses diversos pilares que você tratou aqui. Sim. O pilar de você sempre passar para ele uma visão da preocupação com a própria imagem, sabendo que isso extrapola jogar em campo, quer dizer, o comportamento dele fora do futebol, fora do clube, também impacta a carreira dele. Essa visão da importância da união da família, desenvolvimento, e aí tem naturalmente seu papel ali com ele no desenvolvimento, quer dizer, ele percebeu a importância da mãe, de uma família ali podendo apoiar e contribuir para fazer coisas que não necessariamente eram do desejo dele, mas de uma importância, desenvolvimento. E isso acaba se refletindo nele enquanto indivíduo hoje que está constituindo também uma... Quer dizer, constituiu, não está. Sim. Constituiu também uma família e está dando seguimento a passos muito bem fundamentados, não somente no futebol, mas também fora do futebol, enquanto indivíduo em uma sociedade. Sim. E isso é muito bacana, Edu, porque é um pouco do que eu trago para a minha jornada no futebol. O futebol, principalmente em países que têm o futebol como uma paixão, e é o nosso caso, ele tem uma tendência que, assim, muito fácil a gente escapa para esse lado, de achar que aquele desempenho esportivo é tudo, aquele indivíduo, em decorrência daquele desempenho esportivo, se torna um semideus, um astro, uma estrela que brilha mais do que as outras, e que isso basta, isso supre todo o resto. E não é verdade, assim, todo indivíduo, por mais que seja bem-sucedido na sua profissão, seja ela qual for, a vida é composta de outras áreas. Sim. Então, o peso acaba chegando para o próprio atleta, que vez ou outra se enxerga desamparado nas outras áreas, né? E aí a gente está falando do financeiro, das amizades, da família, do espiritual, da educação, né? Que passa... Do psicológico. Importantíssimo. E também do entorno, porque muito embora o próprio entorno estimula esse pensamento de, olha, você é um ser iluminado, diferente, está todo mundo aqui para te abanar, para fazer tudo que você quer, em dado momento o próprio entorno cobra. Sim. Direto ou indiretamente, porque ele é um representante do clube onde atua, das marcas que estão associadas a ele participa de uma indústria que envolve muitas outras coisas, ele, como figura pública, acaba... Está exposto. Exato, acaba exercendo um poder muito grande. A gente falou do Vinícius Júnior, acaba sendo um representante. É claro que quando a gente fala, eu tenho sempre muito cuidado com isso. Vinícius Júnior faz parte de uma minoria... desse tamanhozinho, assim, do topo de uma pirâmide. Mas a galera do meio aqui exerce o seu papel também. Sim.
Seja no bairro, na cidade, no pode ser estado. numa micro-sociedade, tem razão. Então, todos apropriados dessa importância do desenvolvimento multidisciplinar, ele não só vai exercer com mais chance de sucesso e com mais possibilidade de contribuir para aquele ambiente que ele está participando, e quando eu falo contribuir, retribuindo o que ele ganha e também ganhando mais, porque ele é um ativo melhor quando ele tem o seu desenvolvimento. E ele é um influenciador pela atitude, Exato. né? Acho que esse é um ponto muito relevante. Exato. Vamos só lembrar o que nós falamos aqui na nossa primeira conversa. Do total de crianças que tentam a carreira, que eu me lembro, 97% ficam pelo caminho. É isso não. 3% chega a uma carreira profissional. E desses 3%, uma parcela ínfima que realmente consegue atingir o nível como Vinícius Júnior, como Neymar e como outros grandes jogadores, né? Isso é uma referência global. A gente, bem verdade, tem poucas estatísticas que nos mostram assim categoricamente. Se não me engano, eu mencionei um estudo da Ernst Young, que não é recente, mas é o último dessa natureza, que fala dos níveis salariais, que é muito importante. Sim. Porque a gente pensa que todo mundo tem um retorno financeiro como o do Neymar, do Vinícius Júnior, etc. Mas, na verdade, 55% ganham até R$1.000. R$1.000. Pois é. Não paga nada, nem alimentação no mês. Mais 33% até R$5.000, aí você já somou 88%. E assim vai. E aí 2% é que vão ter realmente uma renda muito boa, como essas que a gente vê no holofote. Isso falando de retorno financeiro. Falando de profissionalização, não tem estudos que apontam com precisão, mas o funil é ainda mais estreito. Sim. Daqueles todos que tentam, quantos se profissionalizam e se mantêm na profissão de futebol. E vamos lembrar que não tem nada a ver somente com talento, né? Porque a gente estava no corpo, quer dizer, é biológico. Eventualmente você sofre uma contusão, pode ser um gênio do futebol, de qualquer esporte que venha praticar, acabou. Uma contusão simplesmente acaba com toda a carreira. E se não tem ali uma visão de um plano B, de uma contingência para um processo como esse, a frustração pode ser para o resto da vida. Sim. Porque a pessoa não consegue enxergar mais o que faz. Agora, dentro disso, você também está trabalhando no processo de criar uma empresa que possa apoiar aqui não somente o atleta, mas de uma maneira muito mais profunda também a família, as pessoas próximas. Fala um pouquinho dessa iniciativa. Na verdade, o meu cliente, Fábio Melo, tá bom. Desenvolveu a FMS Educação e Cultura e eu estou muito próxima desse projeto. Perfeito. Pela afinidade, né? Você vê, meu coração bate mais forte quando fala dessa coisa de educar, de construir, de fazer o desenvolvimento pessoal. Então, eu hoje sou uma pessoa apaixonada pelo futebol e por isso fiquei na indústria. Gosto muito da parte do negócio. Mas os meus olhos brilham na hora que a gente fala dessa perspectiva de desenvolver pessoas. Então, a empresa FMS Educação e Cultura, criada pelo Fábio Melo como um braço, né, um desdobramento da FMS, que é uma das empresas de agenciamento de atleta mais reconhecidas no Brasil, com maior presença, me dá a possibilidade de exercitar um pouco disso, né? Essa empresa, ela veio de um trabalho que nós fizemos juntos e eu estou lá construindo junto com ele, a gente está desenvolvendo juntos e eu me aproximando cada vez mais por ser um ambiente que eu gosto muito. E da mesma forma eu tenho outros parceiros, né? A gente estava contando ali no bastidor a minha presença na SPM. É uma presença que me alegra muito pelo mesmo motivo. Ali é um veículo onde eu posso exercitar essa vocação, né, de contribuir para o desenvolvimento de pessoas. Ali eu sou curadora de marketing esportivo do hub que chama Eleva, que é um hub de estudos, de áreas, de segmentos, e tem uma área que eles destinam para a indústria do esporte. Eu sou parceira da Universidade do Futebol, enfim, eu gosto de estar presente, de contribuir
com as iniciativas sérias que são voltadas para o desenvolvimento de pessoas. Perfeito. Nós falamos de Olimpíadas que acabamos de sair, que o Brasil teve 20 medalhas e com o número menor de medalhas de ouro. Quanto você imagina que esse processo de educação poderia contribuir com os nossos atletas? E vou dizer por quê. Muitas vezes você percebe que o atleta brasileiro é muito mais o esforço pessoal do que uma estrutura de sociedade. Se a gente compara o talento do Brasil, vamos falar aqui da Rebeca, comparado às americanas, quer dizer, o nível gigantesco. A gente fala do Gabriel Medina, que tem ali todo o entorno da família apoiando. Ele, na realidade, ele só não levou ouro porque a natureza não quis. Que eu vou falar a verdade, que ele, assim, ele é uma referência, ele realmente ele dá um show. Sim. Ali quem viu a final, ele ali disputando a medalha de bronze, num dado momento que ele tá competindo com ele, desistiu. O cara olhou e falou, não dá. Então, assim, deixou pra dentro e falou assim, ele será bronze e eu não tenho o que fazer, porque ele é realmente fantástico. E nós temos outros atletas também que têm esse comportamento, mas são iniciativas muito mais individuais. Como é que você enxerga que esse processo de educação, de conscientização, de mostrar que tem mais seriedade, não uma coisa mais intuitiva, pode trazer também a iniciativa privada para começar a ver oportunidades de apoio e, eventualmente, criar aqui uma nova segmentação, porque a gente está falando de educação, a gente está falando de esporte. Quer dizer, quando você olha, por exemplo, a cultura da indústria do esporte americana, vou falar dos Estados Unidos, você tem toda uma cultura que volta ali indústria, mais educação, mais esporte, como uma oportunidade gigantesca de girar a economia e de trazer reservas para o país, desenvolvimento. Quer dizer, realmente funciona. Quanto a gente pode se inspirar nesse modelo e quanto essas iniciativas que você e outros colegas estão participando podem contribuir para acelerar esse processo no Brasil? Olha, eu vejo aí Complexo, né? Eu coloquei um monte de coisa aqui. Mas é tudo... Tá tudo Tudo junto. interligado. Tá tudo tudo interligado, junto e misturado na mesma coisa, né? É. Eu vejo ali, nesse lugar que você colocou, né? Que é esse ponto de conexão, educação, desenvolvimento esportivo e com reflexo no desenvolvimento da sociedade como um Sim. todo. Eu vejo aqui muita oportunidade. A gente já tem iniciativas ainda tímidas, do ponto que eu estou, eu vejo dessa forma. A própria Rebeca, ela faz faculdade, a instituição onde ela faz faculdade, a Estácio, publicou, inclusive, o movimento que eles têm feito de apoiar atletas olímpicos, de oferecer bolsa de estudos. Eu sei de iniciativas, de programas que são exclusivamente voltados para oferecer bolsa de estudos para atletas. Então, eu vejo alguma coisa começando nesse sentido. Sim. Do outro lado, gosto de acreditar que a indústria do esporte como um todo começa a entender que o indivíduo mais preparado nas diversas áreas de conhecimento, ele é um atleta melhor também. Sim. Então, isso faz com que ele também valorize e estimule o processo de desenvolvimento de competências complementares. Sim. Ao contrário do que a gente via até pouco tempo. Não, se você quer ser atleta dessa modalidade, se concentre nisso e o resto é distração. Né? Então, eu começo a ver um movimento e eu acredito muito, né, que esse atleta com a formação integral, como eu gosto de chamar, ele é um atleta com potencial maior. Então, vejo já muitos movimentos, mas vejo também que a gente ainda tem muito a construir. É um bebê, né? É só olhar, como você trouxe de referência, o que os Estados Unidos faz. Mas faz há muito tempo, E né? faz há muito tempo, e a parte da cultura deles. Então, acho que também a comparação, ela deve servir de inspiração, mas sem a gente achar que dá para colar. Mas mostra pra gente que há um campo de oportunidade. Isso. Esse é o ponto. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente, porque nós falamos muito assim do conceito do atleta, da família, do início até crescer, aqueles que ficam, os que saem. Agora eu queria falar de um tema que talvez é um pouco mais delicado, que talvez você nem está ainda nesse tema, mas um pouco para ver da sua visão. E o atleta pós-carreira? Quer dizer, como é que isso é tratado hoje? Porque só de uma carreira curta, alguns chegam a 36, 40 anos, mas não é a grande parte. A grande maioria, mesmo aqueles bem-sucedidos, ficam ali entre 28 e 32 anos, jovens, quando deixam de ter essa carreira. Como é que isso pode ser preparado no momento da saída? Porque
ele deixa de fazer aquilo que desde o momento que ele nasceu ele gostaria de fazer. Eu imagino que tem uma frustração do que seria uma aposentadoria forçada por um envelhecimento natural para o esporte, não que seja uma pessoa velha, porque com 32 anos é super jovem, está iniciando a vida. Mas assim, que é forçado a ter uma interrupção daquela carreira que tinha um sonho e ele é obrigado a se jogar numa outra carreira, ter uma outra concepção. Eu imagino que a frustração é grande, a dificuldade de se colocar numa fase como essa também é muito complexa. Como é que isso é tratado hoje? Como é que você enxerga esse caminho? Isso está entre as minhas pautas também, sabe? Porque eu acho que é um tema que merece muita atenção. A gente ainda tem poucos dados sobre isso. Assim como no tema que a gente acabou de falar, a gente ainda tem poucos dados sobre essa relação escolaridade e desenvolvimento no esporte. Perfeito. A gente ainda tem pouquíssimos dados sobre como esses atletas que chegam à profissionalização e que chegam à alta performance têm a vida pós-carreira, né? Embora os dados concretos para a gente afirmar categoricamente não existam, não é nem que sejam poucos, não existam, a gente consegue olhar para o que acontece e tirar conclusões. E pessoas como Ronaldo, fenômeno, por exemplo, falam abertamente com muita propriedade que é muito comum de ver o ex-atleta passando dificuldade séria, atleta que ganhou muito dinheiro, passando dificuldade financeira, atleta que teve muito reconhecimento, esquecido e sem ter conseguido uma recolocação profissional. Sim. Meu entendimento é que isso passa por aquelas etapas anteriores. Se esse atleta consegue fazer um desenvolvimento integral, ele está muito mais preparado para o pós-carreira. Perfeito. Seja ele quando for. Porque o pós-carreira, ele pode vir depois de uma carreira inteira bem-sucedida que chega ao fim. Sim. Ou pode ser interrompida, como você colocou, por uma lesão a qualquer momento. Então, seja lá o que acontece, para o esportista, para o atleta, esse período, ele raramente passa de 15 anos. Eu vou falar pelo futebol. Algumas modalidades oferecem um pouco mais de tempo, e em alguns casos até menos. Mas falando do futebol e do esporte como um todo, é algo como 15 anos. Sim. Veja o nosso caso. Eu tô aqui, vovó. Vovó, tá super jovem. Super jovem. Cheia de energia, cheia de sonhos. Trabalhando. Isso para um atleta, a realidade é outra. Então, se ele não olha para esse momento, existe até uma expressão, assim, uma fala que é recorrente no ambiente do futebol. O atleta, ele morre 2 vezes. É isso. Quando ele termina a carreira dele e depois, né, quando é o fim da vida. Porque a sensação, muitas vezes, é uma sensação de um vazio muito grande. Ao passo que, se há uma construção de um desenvolvimento integral, na hora que esse fim de ciclo naturalmente chega, ele está preparado para utilizar toda essa bagagem aqui para a próxima etapa. Sim. Seja ela dentro do esporte, paralelo, porque tem muitas coisas que são correlatas, ou até criando uma empresa de um segmento novo, enfim. Porque o esporte, de forma geral, traz muito aprendizado, né? Traz. Aí eu vou me lembrar de alguns nomes que são uma referência. O primeiro que eu vi que mudou assim, a carreira do atletismo foi o Joaquim Cruz, que se tornou professor numa universidade americana. Foi convidado e está lá até hoje, né? Faz um trabalho de formação de atletas, tal, passando um pouco da experiência dele. Um outro que daí também jogou no São Paulo, é muito fácil, como São Paulino, me lembro de todos que passaram pelo São Paulo, o próprio Leonardo, que está há anos, não sei nem quanto tempo ali no PSG, que se tornou um dirigente e atua diretamente ali no processo de gestão do clube. É muito interessante, porque mesmo o clube tendo sido vendido, ele permaneceu no clube, o que demonstra que ele tem uma competência que não está... Tudo bem que ali, mas a competência está num processo de gestão e ele é reconhecido como tal dentro desse ambiente. E por último, o querido Raí, né, que agora acabou de se formar, fez uma universidade, se não me engano, de filosofia, alguma coisa assim, se tornou inclusive cidadão, se naturalizou também francês, né, tem uma dupla nacionalidade, mas foram assim, profissionais que se preocuparam
em ter uma carreira, mesmo que dentro do esporte ou fora, como é o caso do Raí, mas uma preocupação muito grande com formação. O Raí, por exemplo, fala um francês que é maravilhoso de ouvir. Inclusive, carregou a tocha olímpica, quer dizer, ele é reconhecido por uma sociedade além do seu país, talvez por todo esse processo que ele teve de formação como um todo, educacional, que ele é reconhecido como um indivíduo diferenciado. Isso impacta também, né? Muito. E é exatamente disso que a gente está falando, né? E quando que isso começa, né? Vamos pegar o último exemplo, o Raí. Ele foi fazer a qualificação dele na hora que acabou? Não. É uma vida inteira, que ele não abandonou o desenvolvimento de todas as áreas, por isso que eu chamo de integral, para que na hora que o fim da carreira no esporte chega, isso seja um processo natural, inclusive, que ele tenha opções, ele vai ali escolher, ele vai utilizar toda aquela bagagem, mas ele precisa ter construído competências, habilidades, e até porque isso tem hora para acontecer, né? Se a gente deixa... Eu vou resgatar aqui o Fábio Melo, que é meu cliente, meu parceiro, e essa pessoa que eu mencionei antes. Ele foi atleta, e ele conta muito, inclusive a gente publicou o livro dele agora recente, um pouco disso. Ele falou, olha... Fala o nome do livro. Jogando de Terno. Jogando de Terno, isso, eu vi o livro. Você viu? Eu vi. Dos campos para os negócios, inclusive. É o subtítulo ali, que fala exatamente disso, por isso que eu estou mencionando. Essa trajetória de identificar, de não abandonar o estudo, de manter essa formação integral, identificar a hora de intensificar a qualificação nas áreas correlatas, criar objetivos que já começam a descolar da entrega esportiva. E assim, na hora que você deixa o campo, né, no caso do futebol, você está, na verdade, encerrando um ciclo. E começando outro. E você pode começar outro e reinventar a carreira N vezes, como você mesmo fez. Exato. Agora, olha só, né, a gente está indo aqui para a reta final, os últimos instantes da nossa conversa. Podemos fazer uma parte 3, 4, 5, porque tem muita coisa para a gente conversar e teria, assim, como eu disse, 24 horas, ainda assim, faltaria alguns temas. Eu queria que você tratasse 2 temas. O primeiro, para pessoas que pensam em migrar para o segmento do esporte, como você fez. Qual seria aqui a sua sugestão? O que você acha? Se tem espaço e como essas pessoas poderiam se preparar? E depois, para realmente fechar, eu queria que você desse o seu recado para potenciais atletas, para seus familiares, como é que eles devem se portar, quer dizer, qual seria a sua sugestão, o seu incentivo para eles, o que você acha que eles deveriam fazer, e com isso você fecha com chave de ouro aqui a excepcional e deliciosa conversa que nós tivemos. Edu, obrigada, assim, antes de qualquer coisa, né, eu amo abordar esse tema, o papo com você é sempre uma delícia, então antecipo o meu agradecimento, tá? Para entrar na indústria, estuda e participa da indústria. É uma indústria fechada, né? Existe Você falou várias vezes esse tema, de ser a única mulher, muitas vezes alguns fóruns. A gente vê cada vez mais mulheres, né? Mas assim, ainda é um ambiente muito masculino e um ambiente fechado e que se abre cada vez mais. Então, eu sempre olho da perspectiva positiva e otimista, então acho que as oportunidades são muitas, até porque existem muitas áreas, né? E isso vem se ampliando cada vez mais. A gente mencionou Cazé TV. Sim. É futebol, é esporte. Começou de uma maneira despretensiosa e olha o que se tornou. E é comunicação. É comunicação. Então, tem logística, tem eventos... enfim, é uma infinidade de coisas. O momento, falando do futebol, o momento do campo é o momento que o espetáculo esportivo é entregue, né? Que aquilo acontece. Mas, para além disso, e em desdobramento disso, tem muita coisa e tem cada vez mais. As marcas envolvidas, etc. Perfeito. Então, para quem quer entrar... Estudo, qualificação, é uma indústria com especificidades, conheça e participar desse ambiente, se relacionando, conhecendo as pessoas, se mostrando.
E para os atletas e para as famílias, assiste o episódio 1 e 2 8 vezes, cada um. Começa a fazer uma reflexão, pondera, faz um planejamento e se organiza. Que a gente falou de tudo um pouco, né? E o centro, o core disso está nessa formação integral. Sim. Eu acredito nisso piamente e acredito também na formação do atleta e da família como uma forma de aumentar a chance de tomar as melhores decisões. Porque não tem certo, não tem errado. Você vai estar a todo momento decidindo se eu vou para cá ou para o outro lado. E aí, muitas vezes, acertar esse processo de decisão vem também da qualificação. Sim, muito bom, muito bom. Bom, o que eu basicamente dizer que adorei essa nossa conversa, foi maravilhosa. Sucesso pro Lucas, sucesso pro Rafael. Obrigada. Assim, que o Netinho venha, Netinho ou Netinha, já Netinho, sabe? Romeu. Netinho, Romeu, que o Romeu venha com muita saúde, prosperidade. Vou curtir, vou acompanhar muito pelas mídias sociais. E para você, Ana, quero dizer que estou muito feliz de conhecer e assim, te dar os parabéns por ser protagonista num segmento tão importante que tem um oceano azul ainda para se desbravar do nosso mercado. Então, assim, muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao final. E quando você quiser, as portas estão abertas. É muito bom conversar com você. E sua vida é muito dinâmica. Você tem sempre novidades. Não falamos de Olimpíada, tudo que poderia ser agregado. Passamos rápido.